Irmãos, hoje pela tarde eu consultei a Deus no meu coração. Falei: Deus, eu vou pregar hoje. E irmãos, quando eu venho à união, sabe, irmãos, eu venho para a obra de Deus. Eu venho para ser bênção na obra de Deus. Eu venho para dar o meu contributo enquanto pastor, enquanto líder, para essa igreja e para as vidas que aqui estão. Então, irmãos, eu sempre pergunto, eu peço a Deus: Deus, eu quero que o Senhor me fale o que o Senhor quer que eu fale para a igreja, o que o Senhor quer que eu faça, para poder entender o que Deus quer realmente de mim. E hoje pela tarde eu perguntava a Deus: Deus, o que o Senhor quer que eu fale para a igreja? O Senhor quer que eu pregue o que hoje? E o Senhor falou claramente no meu coração: você vai falar para a minha igreja o que é ser um adorador. Porque não adianta haver pregação, não adianta haver louvor, não adianta haver dança, se a igreja não entende o que é a adoração. Não adianta haver ministros, não adianta haver profeta, se a igreja não souber o que é ser adorador. Então Deus, Ele colocou uma palavra no meu coração, e a palavra que a missionária trouxe de abertura foi também a abertura de caminho para a pregação da agora, dessa palavra que nós vamos ler. Foi lido aqui ontem essa passagem, mas Deus já havia me dado essa passagem, e eu vou falar sobre essa passagem hoje com a igreja. Porque eu vou ser bem sincero com os amados irmãos. Quando eu chego em Olhão, no primeiro culto eu chego para observar. Observar o quê? Como está a igreja. Observar o quê? Como está a presença de Deus dentro da igreja. E o Senhor, a partir daí, vai me falando, irmãos. Ele vem me dando entendimento do que está se passando. Porque muitas vezes nós, por amar a obra de Deus, por gostar da igreja, a gente vem no culto, pastor, a igreja está vazia, e a gente sai com a pergunta. Está entendendo? A gente vem para o culto numa expectativa, aí a igreja de repente está vazia. Eu não estou dizendo que isso é hoje, mas de repente a igreja está vazia, aí a gente sai com a pergunta: o que está acontecendo? Às vezes a gente vem para o culto, irmãos, vem de um dia cansado de trabalho, que a gente, se pudesse, chegava em casa, né? Ia tomar um banho, vestir uma roupa confortável, ia descansar, e aí a gente vem para a igreja, né? E aí, quando a gente chega aqui na igreja, a gente vê que não está sentindo a presença de Deus, não está sentindo aquela alegria, e volta para casa pior do que entrou. E a gente sempre continua com esta pergunta: o que está acontecendo com a igreja? O que está acontecendo com a igreja? A primeira pergunta é: o que é que está acontecendo com a igreja? Depois a segunda pergunta surge: o que é que está acontecendo com os líderes? O que é que os líderes estão fazendo? O que é que os líderes não estão fazendo? Porque tem alguma coisa errada na igreja. A partir de hoje, eu estou aqui para te ajudar. A partir de hoje, você vai conseguir identificar os problemas da sua igreja, sem precisar orar, sem precisar jejuar, e sem precisar até vir ao culto. Identifique o seu problema com a igreja. Comece a identificar o seu problema enquanto igreja. A igreja não são os líderes, a igreja não são essas quatro paredes, a igreja é você. Vira para o irmão que está do teu lado e fala: a igreja é você. A igreja é você. E nós vamos falar agora da palavra de Deus. E você vai entender que a sua identidade aqui dentro, diante da terra, chama-se igreja. O mundo tem que olhar para nós e ver em nós uma igreja.
uma igreja. O mundo tem que olhar para nós e ver em nós uma igreja. Quer ver uma prova? Quando alguém vê uma pessoa lá fora, vê você ou me vê, vamos falar do pastor, que é o mais famoso na igreja. Quando alguém está com você lá na rua andando, e o pastor encontra com você e conversa, se alguém vê que você se refere a mim como pastor, aí a primeira pergunta que a pessoa faz, se ela simpatizou comigo, a primeira pergunta que ela faz para você: ele é pastor de que? Ele é pastor de que? Irmãos, isso aqui é uma pregação interativa, é uma pregação didática, é uma pregação para aprendizado. Amém? O que nós precisamos beber ontem, nós bebemos. O que nós precisamos comer ontem, nós comemos. Aleluia! Não faz sentido nenhum hoje o pastor Flávio vir pregar sobre adoração, ministrar adoração sobre todo mundo. Se isso foi feito ontem, hoje a obra é diferente. Vira para o irmão que está do teu lado e diz para ele assim: a adoração de hoje é diferente da de ontem, meu irmão. Aplauda Jesus. Aleluia. Então, igreja, presta bem atenção. A primeira identidade que nós temos, tá? Às vezes nós falamos, nos referimos à nossa igreja. Meu Deus, o que está se passando com a igreja? Meu Deus, o que está acontecendo com a igreja? E o mundo lá fora olha para você, igreja, e fala: de que igreja você é? Sabe como é que Pedro fez com Jesus? Irmão Nilton, viraram para Pedro e disseram: você andou com ele, você comeu com ele, foi ou não foi? Foi ou não foi, pastor Sérgio? Você andou com ele, você comeu com ele, você tem o cheiro dele. E Pedro virava e disse: eu não. Foi ou não foi? Eu não. A partir de hoje, igreja, aprenda que a sua igreja é uma bênção. Entenda que a sua igreja é um sucesso nessa cidade. E compreenda que Deus te chamou para esta igreja, para você ser a igreja que faz a diferença nesse lugar. A partir de hoje, igreja, entenda que quando alguém se referir a você como igreja, ninguém está se referindo a você como a placa do SEMP, mas está se referindo a você como a igreja comprada, como a igreja lavada, como a igreja remida, como a igreja que está na posição e aguardando a volta do seu noivo que irá vir buscar. Quem está aguardando? Quem está aguardando? Quem está aguardando? Então levanta a mão, aplauda ele, adora ele. É por aí. É por aí. Então, a primeira identidade que você tem é a igreja. E a segunda identidade que você tem aqui dentro, diante de Deus, diante dos anjos, diante dos homens, diante do inferno, é a identidade de um adorador. Está entendendo? Eu vou ajudar. Eu pastorei essa igreja 2 anos, e quem foi me ouvir sabe o que eu falava. Em todos os cultos eu dizia isso, e vou continuar dizendo: daquela porta para fora tu é crente, daquela porta para fora você é igreja, mas daquela porta para dentro você é um adorador. Pastor, mas da porta para dentro? É, porque daquela porta para dentro que você tem encontro com Deus, é daquela porta para dentro que você aproxima de Deus, é daquela porta para dentro que você entra na sala do trono, e é daquela porta para dentro que você rasga o teu coração, se humilha e busca a face do Senhor. Fica de pé, abra a sua Bíblia no último Evangelho segundo João,
capítulo de número 4, versículo de número 22, para a glória do nome do Senhor. Cadê sua Bíblia, Ana Luísa? Alguém presta uma Bíblia para Ana Luísa? Não presta nem chapéu não, porque aquela Bíblia ali, presta outra Bíblia, uma Bíblia que tem, vai lá. Alguém presta uma Bíblia ali para Ana Luísa? Vamos partir o pão. João, capítulo 2, versículo de número 22. O último evangelho é João, capítulo 4, versículo de número 22. Cadê a Bíblia Celeste? Alguém presta a Bíblia aí. Isaac, divide o pão ali com a Bíblia Celeste. Aleluia. Pastor Sena abriu um culto de sexta-feira aqui, lendo. Não, pregou a palavra dizendo: boa esta palavra e digna de toda aceitação. A mudança, o poder de Deus, a transformação que Cristo pode produzir em cada homem, em cada mulher, começa quando ele abre a Bíblia e ele vê, olha para a palavra e lê. Porque aí quando os olhos dele ficam ligados na palavra, aí o Senhor cria uma ligação direta com o céu, e aquela palavra começa a entrar no coração. Aí vem a produção da transformação. João capítulo 4, versículo 22. Quem encontrou, dá glória a Deus. Não. João capítulo 4, versículo 22. João capítulo 4, versículo 22. Bem? Todos encontraram aí? Encontrou aí, Duna? João está aí? Tá não? João está aí. João capítulo 4, versículo 22. Aleluia. Encontraram? Amém? Diz assim o versículo 22 do capítulo 4: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque o Salvador veio dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Amém? Pode sentar por um minuto. Aleluia. Como eu estava dizendo para os irmãos, louvado seja Deus, santo ao teu nome. Daquelas portas para dentro você tem uma segunda identidade, a identidade do adorador. E aqui hoje há pessoas que precisam realmente entender, perceber o que é ser um adorador. Temos aqui novos convertidos, pessoas que estão começando a caminhada agora. Então é necessário que os irmãos entendam, percebam o que é ser um adorador. A missionária Leonice, quando ela abriu aqui o culto hoje, ela leu um trecho do Evangelho segundo Lucas, aonde Jesus curou uma mulher, estancou de uma mulher uma hemorragia de sangue, um fluxo de sangue. E quando Jesus sentiu o toque daquela mulher, ele parou, cercado de uma grande multidão. Ele parou a caminhada dele e fez uma pergunta. Quem lembra qual foi a pergunta? Quem me? Eu estou fazendo aqui, irmãos, um paralelo das duas passagens para os irmãos entenderem o que é ser adorador. Ele perguntou quem me tocou, e no mesmo momento ele teve, ele ouviu um questionamento dos seus discípulos. Eles disseram: mestre, a multidão
te oprime. Foi ou não foi? A multidão te oprime. A multidão te aperta. A multidão te oprime. E o Senhor está perguntando quem te tocou. Agora vamos aqui para essa palavra aqui. Jesus estava com sede e com fome. Ele pediu aos seus discípulos para ir comprar comida na cidade e ficou sentado à beira do poço. E veio uma mulher, a mulher samaritana, a famosa mulher samaritana, buscar água no poço. E Jesus desenvolve com aquela mulher um diálogo. Amém? Jesus desenvolve um diálogo com aquela mulher. E o diálogo, ele tem como tema central sede. Não é isso? O diálogo de Jesus com aquela mulher teve como tema central sede, água, poço. Não é verdade? E eles começaram ali a falar. E os dois começaram, aquela mulher e Jesus começaram a falar sobre Jacó, a falar sobre Abraão, a falar e terminar o assunto em adoração. Se vocês observarem, irmãos, a profundidade dessa passagem, eles começaram a conversa à beira de um poço e terminaram dentro dos templos e em cima de montes. Terminaram em culto de adoração a Deus. Foi ou não foi? Quem conhece a história sabe. E aquela mulher, ela começa a se justificar para Jesus, irmão Nilton. Onde ela aprendeu a adorar a Deus? Aonde ela ouviu dizer como se deve adorar a Deus? Com quem ela aprendeu aonde deveria adorar a Deus? O lugar certo da adoração em Jesus. Ele falando com aquela mulher, ele toma a palavra com autoridade, sempre com autoridade, e ele começa a falar para aquela mulher como judeu. Ele começa a falar como judeu. E ele declara aqui no versículo 22: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. Está escrito aí, não está? Está escrito na sua Bíblia aí? Está escrito na sua Bíblia aí? Vê aí. Está escrito o que eu disse? Jesus disse: vós adorais o que não, e nós adoramos o que? Está nós aí? Então Jesus era um adorador, irmãos? Jesus era um adorador, igreja? Jesus era um adorador, igreja? Estão entendendo o mistério? Vocês estão entendendo que ser adorador é coisa tão séria que até Jesus teve que adorar o seu Pai? Aleluia! Você já parou para pensar que até Jesus, enquanto homem, até Jesus, enquanto o Cristo de Deus na terra, que significa ungido de Deus, também adorou ao Pai? Vocês estão entendendo o negócio? Jesus, ele declara: nós adoramos o que nós conhecemos. Não é isso que eu disse? Glória a Deus. Pois, está entendendo, irmão? A seriedade. Ser adorador é saber quem você adora e conhecer o que você adora. Ser adorador é saber o que você quer com aquele que você serve e não ter dúvida de que ele vive e reina para todo sempre. Como quem conhece o Pai, como quem sabe o que o Pai quer, como quem sabe o que Deus procura, como quem conhece o gosto de Deus, como quem conhece o que agrada a Deus, como quem conhece o que Deus está pensando. Está entendendo? É verdade ou não é? Ele começa a falar como quem conhece os pensamentos de Deus. Ele começa a falar como quem conhece os desejos de Deus. Um adorador de verdade, ele tem a capacidade de conhecer os pensamentos de Deus. Ele tem a capacidade de conhecer como está Deus diante de um culto a Ele. Muitas vezes, irmãos, as igrejas, elas não entendem a manifestação de um adorador e nem está preparada
Muitos religiosos e muitos crentes que perderam a visão do que é ser adorador, eles ainda classificam como herege, classificam até como mover do diabo, quando um adorador fala as coisas do alto e fala as coisas do céu. Eles reconhecem, eles desconhecem, aleluia, eles desconhecem aqueles que perderam a visão, eles desconhecem quando o adorador fala das coisas que só Deus pensa. Ser adorador é muito mais que a igreja. Ser adorador é ter um encontro real com o Senhor a cada culto e descobrir que o Senhor nos quer de uma maneira diferente a cada dia na presença dele, e entender que o Senhor é Deus, que nós sigamos e prossigamos em conhecer a Ele. Ele é Deus que declara na palavra dele: achegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Quem quer chegar mais a Deus? Levanta a mão e aplauda o Senhor. Aleluia. Então, igreja, ser adorador é declarar com convicção a sua fé. Sabe por que há tantas guerras de doutrinas? Sabe por que há tanta confusão hoje de línguas? Muitas pessoas pensam que os dias de Babel terminaram quando Deus permitiu a confusão de línguas naquela construção da torre. Irmão Nilton, muita igreja e muito crente pensa que os dias de Babel terminaram naquele acontecimento e está enganado. Aquele acontecimento deu o início do começo da torre de Babel na terra. Por que, pastor? Porque sempre vai haver confusão no meio do povo de Deus, no meio das línguas do povo de Deus, quando o homem começar a falar dele, quando o homem começar a querer ensinar o que ele é, quando o homem começar a tentar influenciar a mente das pessoas com a doutrina que não é genuína cristã. Adoração não é uma nova visão, adoração não é uma nova doutrina, adoração, igreja, não é um novo começo, adoração não é um novo movimento, adoração, aleluia, adoração é a manifestação de um adorador a Deus. Sabe por que muitas pessoas chegam na igreja para descansar? Descansar, pastor, descansar. Tem gente que entra para a igreja e não aguenta ficar em pé. Não aguenta ficar em pé. E se a gente pedir para ficar em pé, ainda murmura. Só essa igreja que fica mandando ficar de pé. Eu não sei para que tem que ficar de pé. Eu não sei para que o pastor fica mandando ficar de pé. Quem não é adorador não entende que ele tem que adorar a Deus é de pé. Quem não é adorador, ele não entende que o crente, quando está de pé, ele está tendo uma postura, ele está tendo um comportamento diante de todos, de que ele vê a Deus, ele reconhece a Deus, e ele serve um Deus que ele serve de pé, ele adora de pé. Quando as pessoas vão ao estádio de futebol e o time deles marca um gol, eles estão sentados, mas eles pulam igual macaco, eles gritam igual louco, fica de pé, aplaudindo o gol que o jogador fez. Quando as pessoas estão vendo um show do mundo, elas não vêem show sentada não. Elas ficam tão eufóricas, pastor, elas ficam tão contentes, que elas ficam de pé, elas choram, elas gritam, elas ficam roucas, elas deitam no chão, elas rolam, elas estribucham pelo ídolo dela. Agora, quando é para Jesus, quando é para o Senhor a adoração, a igreja fica sentada. A igreja fica sentada. Deus não precisa disso, Deus não precisa de você. Deus não precisa disso, Deus não precisa de você. O que o pastor está dizendo? Vou te explicar. Jesus declarou que ia chegar o tempo é esse, e que o Pai estaria procurando. Vocês estão pensando que Deus está olhando lá de cima? Ele olha para mim aqui sentado. Vou descansar um pouquinho aqui. O dia hoje foi só Jesus. Está achando que Deus está me procurando? Deus está desviando o olhar dele de mim. Deus está procurando aquele que diz: Senhor, o Senhor me conhece do quebrado, mas eu te adoro. Senhor, o Senhor me conhece. Por mim, eu não estava aqui hoje, porque eu não tenho força. Mas os que confiam no Senhor não se cansam e não se fatigam, mas renovam suas forças como a da águia.
Senhor, o Senhor sabe como é que eu estou, o Senhor sabe como é que eu tive o meu dia hoje, mas agora não me interessa o meu dia, interessa o meu momento na tua presença, interessa a minha adoração para o Senhor, interessa o que eu vou oferecer para o Senhor agora. Igreja, entenda uma coisa: quando nós saímos da nossa casa, quer seja debaixo de sol, quer seja debaixo de chuva, quer seja debaixo de frio, quer seja debaixo de calor, quer seja debaixo de dor, não me interessa. Você não está vindo a um lugar onde você é fanático, você não está vindo a um lugar adorar um Deus de Baal, você não está vindo a um lugar onde você vai oferecer a Deus algo e vai sair de mão vazia. Você está vindo na casa do Deus vivo, você está vindo na casa para todas as nações, você está vindo para a casa de oração, você está vindo para a casa de humilhação, você está vindo para a casa daquele que está sentado, te ouve, contempla e prometeu que os olhos deles estariam abertos, os ouvidos deles estariam atentos e as mãos dele estariam estendidas enquanto você se humilhar, enquanto você orar, enquanto você adorar, e ele liberaria sobre você chuvas de bênção e chuvas de cura. Pergunta para o irmão que está do teu lado: você está entendendo, adorador? Aleluia! Está entendendo? Pergunta para o irmão que está do teu lado: você está entendendo, adorador? Sabe, irmãos, pregar sobre milagre para mim não é difícil, não, porque milagre acontece mediante a fé, milagre acontece mediante a vida do homem que prega com Deus. Agora, a adoração não depende do pregador, a adoração depende do adorador. A adoração depende daquele que adora. Voltando aqui ao paralelo das duas passagens, Jesus, quando parou e perguntou: quem me tocou? Algo aconteceu. Aquela mulher, ela se apresentou diante do Senhor. E ela, irmãos, ela não se identificou diante de Jesus como a curada, como a ex-enferma. Lucas escreve, você pode ler lá. Lucas escreve que a mulher se dirigiu ao Senhor Jesus e o adorou. E o adorou. Fazendo o paralelo das duas passagens. A mulher samaritana servia a Deus. A mulher samaritana ia à casa do Senhor. A mulher samaritana oferecia o holocausto do Senhor. A mulher samaritana dizimava. A mulher samaritana ofertava. A mulher samaritana amava a Deus. A mulher samaritana tinha sede de Deus. A mulher samaritana tinha fome da presença do Senhor, mas ela não sabia adorar a Deus. A mulher com fluxo de sangue estava enferma, mas ela adorou Jesus. Ela adorou Jesus. Quando ela tocou em Jesus, o que Jesus fez? Ele parou. Jesus parou. Foi ou não foi? Jesus, ele parou e perguntou: adorar a Deus é romper no natural, romper no sobrenatural e tocar em Jesus, e tocar no Senhor. Adorar a Deus, irmãos adoradores, é chamar a atenção de Deus para si. Adorar a Deus é conseguir o que ninguém conseguiu, alcançar o que ninguém alcançou e experimentar o que ninguém jamais experimentou. Se você entendeu e quer experimentar, aplauda Ele, glorifica Ele. Está entendendo, Ana Luísa? O mundo precisa de igrejas. O mundo precisa que sejam abertas igrejas. Olhão precisa de mais igrejas. Mas as almas precisam conhecer os adoradores de Deus. O adorador
Deus, ele tem uma vida diferente. Adorador, ele não vem para esperar o que acontece, ele vem para fazer acontecer. Adorador, ele não vem aqui para ocupar o posto dele dentro da igreja, como se ele fosse soldado e comandante. Ele vem aqui, é para se prostrar, rasgar o coração, se humilhar, confessar pecado, pedir perdão e tomar a decisão de sair daqui transformado e mudado para a glória do nome do Senhor. Quem está entendendo? Aplauda! Aleluia, Jesus. Vou contar aqui uma experiência aqui. Quem quer ouvir? Amém. Testemunho fresquinho. Amém. Tem. Vai fazer 7 dias amanhã o testemunho. Santo é o nome do Senhor. Então, virou bagunça? Fala com a titia, vai. Aqui dá o pastor. Agora é o pastor, né? Vou contar um testemunho fresquinho aqui. Tem 7 dias. Espera até o telemóvel, depois eu conto. Já foi? Semana passada, segunda-feira passada, a gente estava lá na campanha da família, pastor. Tinha um número, com as crianças, todo mundo aqui, tinha um número, acho que igual isso, mais ou menos. Vou perguntar ao Nelson que me contradiz. Léo, tinha um número mais ou menos assim, segunda-feira passada. Lá embaixo. Amém. Tinha, não tinha? Pois é. E nós, irmãos, fomos orar. Nós fazemos o trabalho lá, igual aqui, né? Que a igreja tem que trabalhar da mesma maneira. E nós fomos orar pelas vidas. E nosso irmão que fica lá no som, nosso sonoplasta, ele estava fazendo a campanha da família. E eu, como pastor e a pastora também, né, a gente dá essa direção para os obreiros, de que quando eles estão fazendo campanha, eles recebem oração por último, né, pastor? Eles ficam por último, recebem oração por último e tal. E, irmãos, o culto estava assim, desse jeito aí, a bênção, né? E, pastor Cera, eu estava lá no altar, eu não preguei, eu não dirigi culto, eu não preguei, só adorei. Né? E não orei para ninguém. Não orei para ninguém, irmãos. Ninguém. Tá? Para ninguém, não. Eu orei. Inclusive, pastor Cena, pastora Cena também, eu não contei isso para eles, não, irmãos. Que a gente chega, mas o tempo é muito curto para conversar e colocar as bênçãos em dia, né? Então, tem coisas que eu falo no altar aqui que eu estou ouvindo a primeira vez também, né, pastor? Como isso agora. Aí, irmãos, não está desse jeito assim, eu não orei para ninguém. Aí, irmãos, quando acabou ali a oração, todo mundo recebeu a oração, voltou. Aí eu olhei para o irmão lá no som e fiz assim, vem cá. Ele veio, eu sabia que ele estava fazendo a campanha. Aí eu olhei por ele. Irmãos, foi simples. Eu coloquei a mão sobre a cabeça dele, orei por ele. Ele estava fazendo a campanha de quebra de maldição na vida dele. Irmãos, para a glória do rei. Ele estava em pé. Na hora que nós ministramos na vida dele a quebra de toda maldição hereditária e de toda corrente satânica, irmãos, o irmão caiu para trás. Pá! Foi ou não foi, diabo? Amém. Não me contradiz, não. Foi ou não foi, diabo, Léo? O irmão caiu para trás, irmãos. O irmão caiu para trás. Quando ele caiu para trás, caiu mesmo. Pá! Eu pensei assim, ficou bonito agora. O obreiro caiu. Está entendendo? Meu Jesus é lindo. Meu Jesus é lindo. Quem é adorador não é envergonhado. Irmãos, no mesmo momento que ele caiu, o obreiro que estava segurando levantou. Ele levantou o rapaz. O rapaz levantou. Eu fiz assim, legal. Levantou, trouxe ele de volta. Na hora que ele trouxe ele de volta, irmãos, a oração já mudou. Aí eu já ministrei o batismo do Espírito Santo. No mesmo instante, o irmão derramou em lágrimas. Começou a chorar, igual o irmão Celso. E começou a falar em língua estranha, começou a falar em língua estranha, começou a falar em língua estranha, começou a falar em língua estranha.
Está entendendo? Vocês vão entender isso, aplauda Jesus. Vocês vão entender isso. O irmão derramou a chorar e falar língua estranha. Sabe, irmãos, o que eu acho curioso hoje, pastor Acena, dentro das igrejas? Entenda uma coisa, eu não estou falando dessa igreja, estou falando das igrejas. Eu tenho autoridade de Deus para falar das igrejas. Eu tenho de Deus. Deus me deu unção e autoridade para falar sobre as igrejas dele, porque eu sou dele, eu não sou do centro. E eu tenho pregado em outras igrejas, eu tenho ministrado em outras igrejas, e muitas pessoas que querem colocar em evidência, em dúvida, o ministério do líder deles, eles começam a dizer assim: não tem mais milagre como tinha, É verdade. não tem mais cura como tinha, demônio não manifesta como manifestava. Está entendendo? Só que Deus tem que chamar a atenção para uma coisa: eu não estou nem um pouquinho preocupado com milagre, eu não preciso disso. Eu não estou nem preocupado com libertação, eu não preciso expulsar demônio para a obra de Deus. Mas eu tenho preocupado com uma coisa: a cada dia que passa, está ficando mais difícil o crente ser batizado no Espírito Santo e receber dom de línguas. Já parou para observar, crente? A cada dia que passa, sabe, irmãos, aquilo que já foi liberado no Pentecoste, aquilo que já está na terra, está sobre a terra. O Espírito de Deus hoje, pastor, ele está sobre a terra, igual nos dias da criação, igual nos tempos da criação, lá em Gênesis 1, aonde Moisés ele escreve que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra, pairava sobre a face das águas. O Espírito de Deus, ele está pairando sobre a igreja de Jesus, ele está pairando sobre os cultos do Senhor, mas ele não batiza, ele não fumega, ele não incendeia. Sabe por quê? Jesus não veio para batizar crente, Jesus não veio para batizar religioso, Jesus veio para fumegar, para batizar, para selar, santificar adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Ei, crente que se acha, hoje não dá, não estou hoje para adorar, não adora não, crente. Jesus está voltando, e pode ser no seu momento mal, pode ser na sua hora mal, pode ser no seu dia mal. Ele volta e você fica com a tua vontade no coração, porque Jesus está voltando para buscar uma igreja lavada, remida e de boas obras. Boas obras é uma igreja que adora, boas obras é uma igreja que santifica, boas obras é uma igreja diferente, boas obras é uma igreja separada do mundo. Sabe uma coisa que me deixa impactado? Vou confessar para os irmãos. Quando Jesus batiza um novo convertido, eu fico olhando como é que fica a cabeça dos crentes. É uma polêmica. É uma polêmica. Tem crente que até sai da igreja. Aquela igreja ali, fica ali, não. Fica ali. Deu trem errado ali. Deu trem errado ali. Camarada, conhece ele? Estava ontem a cerveja. Estava ontem no tabaco. Conhece ele? Você não conhece ele? Você conhecia o vício dele. Você conhecia a escravidão dele. Mas você não conhece o Jesus que ele adorou. Você não conhece o Jesus que ele aceitou. E você não conhece o poder do amor que esse Jesus tem pelas vidas. Eu amo quando o Senhor batiza. Eu me sinto realizado quando o Senhor derrama o Espírito dele sobre a igreja dele. Eu começo a ver que eu não estou sozinho na multidão. Ou eu começo a ver que eu não estou sozinho no grupo. Eu começo a ver que eu não estou sozinho. Eu começo a entender que ainda não está perdido, que ainda existe adoradores sobre a terra, que
que adoram o Senhor em espírito e verdade. Existem adoradores sobre a terra que estão dispostos a morrer para si mesmo, a renunciar para si mesmo, a se anular para si mesmo, pelo amor da cruz de Cristo e pelo amor do Cristo da cruz. E eu encerro essa mensagem dizendo para os irmãos: a adoração traz alívio. Alívio. A adoração traz refrigério. A adoração traz libertação. A adoração traz cura. A adoração traz derramamento da essência de Deus. Está entendendo? A fé traz o sobrenatural de Deus. A adoração traz a essência de Deus na vida de cada adorador. Religioso, em nome de Jesus, renuncie a sua religião a partir de hoje. Renuncie a sua visão a partir de hoje. Até aqui a sua visão não te levou a nada. Até aqui a sua visão não te ensinou nada. Até aqui a sua visão só te fez andar em círculo. Até aqui a sua visão só fez você ser um crente de aparência dentro da igreja. Entenda uma coisa: crente religioso vive de aparência, e crente adorador vive de essência. Aleluia! Olha, gostei dessa frase, hein? Olha, ficou bom, não ficou agora? Ficou boa. Crente religioso vive de aparência, mas crente adorador vive de essência. Como é que é isso, pastor? É simples, tão simples quanto eu vou dizer. O crente que vive de aparência, você não pode contar com ele nos cultos. O crente que vive de aparência, você não tem segurança nele como seu obreiro, ou como seu membro, ou como sua ovelha. O crente de aparência, você sabe que ele é um barril de pólvora. Qualquer faísca faz ele explodir para todo lado e sair da presença do Senhor e sair da igreja. Mas o crente adorador, quanto mais ele é apertado, mais essência ele libera. Quanto mais ele é apertado, mais essência ele tem para dar de adoração ao Senhor. Está doendo, mas pode aplaudir, porque Jesus te ama, adorador. Esse irmão que foi batizado lá na igreja, uma semana antes, uns dias antes, minha esposa estava do meu lado no altar, sentada, coisa rara. Ela olhou para mim e falou assim: esse irmão não está bem não, Flávio. Esse irmão está esquisito. Eu ouvi, né? Foi minha mulher que falou. Eu ouvi, olhei e guardei no coração. Não está bem, né? Está muito bom. Está chorando muito, vai receber. Está ajoelhando muito, vai receber. O rapaz, pastor, a gente chega lá e procurava ele. Há um tempo atrás, ele faltava a culto e nem satisfação dava para mim. O rapaz do som, e nem satisfação dava para mim, varão. Já começava o culto, eu ficava pedindo alguém para tapar o buraco. Crente de aparência assim, para tapar o buraco dele, porque eles faltam e nem satisfação dá para a liderança. Agora, eu chegava na igreja para o culto, ficava assustado. Eu procurava o rapaz, pastor, e não via ele não. Só que ele faltava, ele estava de joelho chorando. Ele estava de joelho se humilhando. Ele estava de joelho rasgando o coração. Ei, não tenha vergonha de chorar nesse lugar não. Esse piso aqui é bonito, mas não tem problema ficar manchado pela lágrima de adorador não. É honroso para uma igreja que tem um piso bonito desse, mas é 10 vezes mais honroso uma igreja bonita igual essa, manchada pelas lágrimas de um adorador que adora o Senhor em espírito e verdade. Pode chorar. Chora o que você não chorou a vida toda. Chora o que você não chorou o dia inteiro. Chora, abre a boca. Faz como criança quando está com fome. Faz como seu filho quando quer algo de você. Abre a boca. Ai, ai, ai. Abre a boca, adora a Deus. Declara a Ele: é o tempero do Senhor, Deus. Se não for tua misericórdia, eu não vou. Se não for tua presença, eu não aguento. Eu preciso da tua graça. Ai,
mudar. Qualquer hora eu vou começar a falar, meu espírito vai ser levado, a carne vai cair. Já vi como a nação. O de que eu sou, que badaracai. Você sabe o que é ser adorador? É conseguir, sem ajuda da tecnologia, é ser capaz, sem ajuda de nenhum equipamento, é conseguir sair da terra e ir para o céu num piscar de olho, como vai ser o arrebatamento da igreja. Ter um face a face com o rei e voltar para a terra, declarando o que é Deus, o que é o Senhor, o que é a glória dele, e como é linda a face dele. Quem entendeu, aplauda ele, adora ele.